eleição, principalmente no estado como Piauí. É um fato. Bolsonaro se filiando ao PL prejudica a estratégia do partido no Piauí. Não vai fazer o deputado Fábio Xavier, que é o líder do partido, deixar a sigla ou abandonar suas estratégias de fazer uma chapa forte para estadual e para federal. Ele vai continuar persistindo, mas cria uma série de impasses aqui no estado, tendo em vista a relação histórica, né, do PL com o governador Wellington Dias, com o governo, e também a popularidade do ex-presidente Lula aqui no estado em contraposição aí a Bolsonaro. Então, prejudica. Já já a gente retoma os tópicos, eu quero ouvir também a opinião da Poliana e do Franci, mas agora vamos a Brasília, ao vivo com a repórter Raniele Veloso. Muito boa tarde, Raniele, satisfação estar com você aqui no Agora. Boa tarde, Ananias, e a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. É também um prazer falar com o Lorde. Igualmente. Olha, Paulo Guedes versus João Roma. No meio deste duelo, o Auxílio Brasil vai ou não começar em novembro e vai furar o teto de gastos, Rani? Olha, a expectativa é que sim, viu, Ananias? Que vai furar o teto de gastos, se pelo menos não furar, mas vai ter uma licença para gastar, de acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ontem, em dois eventos distintos, Guedes ele foi bem claro ao dizer que a decisão do novo Auxílio Brasil, que deve entrar em vigor em novembro, é uma decisão política. Ou seja, ele está mexendo ali os pauzinhos para arranjar ali uma solução para que realmente os R$ 400 iniciem o pagamento desse benefício para mais brasileiros, né, de 14 para 17 milhões de brasileiros a partir do próximo mês. Acontece que há um impasse sobre a fonte de custeio. O governo estava se confiando na PEC dos precatórios, que tem previsão para a leitura de relatório hoje à tarde, aqui na Comissão Especial, e também na reforma do imposto de renda, que já foi praticamente descartado lá no Senado. Ontem eu falei, inclusive, com o Ricardo Barros, ele disse que não está mais confiando, o governo não está mais colocando nos projetos essa reforma do imposto de renda, né, que seria para taxar os mais ricos. Então, nesse momento, o Paulo Guedes está falando em um gasto a mais no teto do ano que vem, em 30 bilhões de reais, para bancar o pagamento dos R$ 400. Mas o ministro da Cidadania, João Roma, não estava sabendo disso não, viu? Ontem ele fez um anúncio, um pronunciamento no Palácio do Planalto, e ele disse que esse pagamento vai ser feito com responsabilidade fiscal. A mesma coisa que o presidente Jair Bolsonaro tinha dito mais cedo em evento no Ceará, disse que o governo não ia fazer nenhuma estripulia, não iria furar o teto de gastos. Então, há essa discussão, não há um consenso se vai ou não, mas o que eu sei também, a apuração aqui de bastidor, é que há uma pressão para que fique fora do gasto outras despesas, como, por exemplo, emendas parlamentares. Em um ano eleitoral, isso é muito importante para todos aqui. Mas o que está certo no momento é que começa, de fato, em novembro e que vai ser um pagamento temporário desses R$ 400 até em dezembro do ano que vem, que seria quando terminaria o primeiro mandato do presidente Jair Bolsonaro. E depois estaria garantido pelo menos R$ 226, que esse sim seria o valor do benefício. Tá, então, pelo menos uma notícia boa. Está confirmado, de fato, os R$ 400 em novembro, porque quem está assistindo a gente agora e está contando, acreditando, torcendo para que esse benefício saia, porque está precisando, houve com muita alegria essa informação trazida pela SAV, apesar dessa confusão política que ela está gerando, não é, Rani? Pois é, Ananias, o problema é porque o governo já admitiu, né, que vai começar, que é uma decisão política, pagamento dos R$ 400 no próximo mês. Acontece que o mercado financeiro não está reagindo nada bem. A bolsa caindo, já caiu, o dólar aumentando, e aí acontecem uns outros problemas para os brasileiros, que é a inflação. Então, do que adianta ter os R$ 400 se a inflação vai aí corroer boa parte desse dinheiro? Complicado. Uma conta difícil de fazer, admito. O governo está em situação complicada. É um problema gerando outro problema, porque a relação de furar o teto de gastos gera toda essa instabilidade no mercado e aí o dinheiro termina perdendo o seu valor, a população, o poder de compra. Realmente uma sinuca de bico, viu, Rani? O governo está tendo agora que lidar com
com a questão social e também com a questão econômica. Vamos torcer para que cheguem à melhor solução e consigam atender a população que, nesse momento, olha, está sofrendo bastante. Agora, o presidente da Câmara, Arthur Lira, sofreu a primeira grande derrota no comando da casa, Rani. Pois é, Ananias, por essa ele não contava, porque Arthur Lira, ontem, na votação da PEC de número 5, que é conhecida como a PEC da vingança, alteraria o Conselho Nacional do Ministério Público, que passaria também a ter um certo controle aqui do Congresso Nacional, uma vez que o corregedor seria eleito por aqui, indicado por aqui pelo Congresso em votação. Ele já estava contando com 330 votos. A gente sabe que uma PEC precisa de, no mínimo, 308 votos, mas veio a derrota, ficaram faltando 11 votos, apesar de ele ter articulado bastante. Houve uma pressão muito grande de procuradores, de integrantes do Ministério Público, que acabaram com essa vitória e derrota para o Lira, e revelou ali fragilidades, e ele muito... vamos dizer assim, muito decepcionado, ele tentou ainda colocar o projeto original, o texto original ao invés do substitutivo, mesmo assim não foi adiante. Ele disse que agora só vai colocar quando souber, tiver certeza que essa PEC vai ser aprovada. A oposição à Lira, na verdade, né, a deputada federal Joyce Hasselmann fez até uma dancinha nas redes sociais comemorando essa derrota de Lira e vitória para os procuradores, para o Ministério Público. Agora, a bancada do Piauí, por exemplo, Ananias, fui conferir aqui o voto dos 10 parlamentares, todos os 10 votaram a favor dessas mudanças no Conselho Nacional do Ministério Público. Tem a dancinha aí, Juliana? Separa a dancinha aí para a gente mostrar depois, da deputada Joyce. Eu vou mandar aqui para ela, mas teve dancinha, viu? Ela realmente disse que merecia a derrota do Lira, merecia, porque é uma derrota também política, né, Ananias? Sim, sem dúvida. Olha, o presidente da Câmara tem muito poder, manda muito, mas não manda em tudo. Muitas vezes aparecem freios, como esse daí que a gente viu nesta votação da medida provisória. Olha, da PEC, proposta de emenda à Constituição. Rani, agora também teve reunião de governadores com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre o preço dos combustíveis, outro grave problema que afeta a população e que os governadores estão ali buscando um entendimento com o Congresso, até para tirar esse peso dessa discussão do ICMS e procurar uma solução mais definitiva, a médio e longo prazo para a questão. Teve encontro, 13 governadores participaram, foi uma reunião virtual. A gente está esperando, inclusive, o Rodrigo Pacheco chegar aqui para a gente poder tirar as dúvidas, porque a Petrobras vai participar de uma reunião, pelo menos foi isso que ficou definido, né? Próxima semana com os governadores para colocar ali na mesa essa questão do ICMS sobre os combustíveis, que é considerado aí o grande vilão aqui pela Câmara dos Deputados, pelo presidente Arthur Lira, vamos dizer assim, e também pelo presidente Jair Bolsonaro, sendo aí os governadores colocados como culpados. Mas, na verdade, os governadores, eles disseram que o ICMS continua o mesmo, aquela história que a gente já conhece. E aí, agora, eles vão conversar com a Petrobras, próxima semana. Além disso, os governadores também vão fazer um grupo de trabalho para debater sobre a PEC 110, que é a da reforma tributária, e que eles acreditam que com o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que iria unificar ali os impostos no Estado, eles iriam conseguir também uma redução significativa no preço dos combustíveis. Agora, a gente não sabe, né, se realmente essa PEC da reforma tributária vai ter andamento ainda neste ano. Mas vamos ver o que o governador Wellington Dias falou, defendendo um fundo de capitalização que iria amortecer o preço dos combustíveis quando o barril do petróleo estiver alto no mercado internacional e também a cotação do dólar. Vamos ver. Nós, os governadores, temos a disposição, sim, de tratar sobre 2 temas. Nós queremos solução para a redução do preço do combustível e temos alternativa. Qual a alternativa? Ela resolve
caindo o preço para algo em torno, por exemplo, de R$ 4,50, o preço da gasolina, que seria o preço normal hoje, com a capitalização do Fundo de Equalização do Combustível, como era até 2016. Então, o próprio ministro Paulo Guedes já admitiu que está com um grupo de estudo para fazer esta capitalização. Aqui não só cai o preço para R$ 4,50 e não apenas 30, 40 centavos, como seria com a proposta da Câmara, como também sustenta, ou seja, independente de câmbio, independente da subida do barril do petróleo. Ananias, na visão dos governadores, então, a Câmara está em baixa com os governadores, porque o governador disse que a Câmara não ouviu os chefes dos executivos nos estados, e os governadores estão aí em alta com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também, além do presidente Rodrigo Pacheco, eles estão aí em alta com o relator da reforma tributária, Roberto Rocha. Olha, Rani, aí é um efeito da eleição muito fácil de ser visto, porque nós vamos ter no próximo ano a renovação da Câmara dos Deputados por completo. E no Senado, 1/3 das vagas apenas estarão em disputa no próximo ano. Então, os deputados estão muito mais suscetíveis a esse julgamento da opinião pública em relação a questões como essa, dos combustíveis. E aí, tomam posições para agradar a opinião pública e sem levar em conta essa discussão que precisa ser feita de uma solução a médio e longo prazo que dê uma redução real no preço do combustível. É claro que reduzir o ICMS é importante, mas garantir uma nova política de preços pela Petrobras ou um fundo para que se financie parte desse custo é o que vai dar uma solução definitiva para o caso. É isso que o Senado está fazendo e a Câmara bem determinada a atender esse reclamo popular de uma forma mais imediata, votando essa redução do ICMS, mesmo que ela represente uma redução de receita para estados e municípios. Agora, nós vimos, Rani, um debate sobre a obrigatoriedade da vacina, o passaporte da vacinação. Esse debate que está entre os parlamentares, inclusive diante de um possível retorno à atividade presencial de forma integral na Câmara dos Deputados. É isso, viu? O presidente da Casa, Arthur Lira, já havia anunciado, Ananias, que segunda-feira, dia 25, as atividades aqui da Casa aconteceriam de forma presencial e exigiria também o passaporte da vacina. Porém, há parlamentares que dizem, como por exemplo a deputada federal Iracema Portela, com quem eu conversei, ela disse que não estava 100% definido que essas atividades se retornariam, portanto não tinha nem ainda uma opinião sobre essa questão do passaporte da vacina. Já o deputado federal Merlong Solano, ele já se manifestou sobre isso, gravou inclusive um vídeo exclusivo se manifestando sobre esse retorno, que já era aguardado e que já foi adiado algumas vezes, e que, portanto, esse passaporte, essa obrigatoriedade da vacina, vai desagradar, sim, alguns parlamentares, mas é essencial para esse retorno. Vamos ver. É hora da Câmara dos Deputados voltar às atividades presenciais em regime integral. Esse regime de funcionamento à distância compromete boa parte das atividades, prejudica fortemente o trabalho das comissões, onde as coisas são aprofundadas, onde os debates são mais acalorados e as posições ficam mais claras e são mais amadurecidas as votações. Isso é fundamental. Mas o cuidado de exigir